Olá, pessoal! Que bom mais uma vez podermos estar juntos com vocês, pois mais uma vez estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. E nesse encontro que nós queremos aqui abordar a vocês coisas interessantes, hoje estamos mais uma vez aqui para juntos estudar. Eu sou o professor Gilvan Ferreira e hoje nós vamos trabalhar um pouco em nossa aula, falando um pouco da língua portuguesa para você, tá certo? E eu trouxe para cada um de nós podermos refletir aqui um texto que fala da vida junto com a floresta, certo? Esse texto, ele foi extraído de O Livro das Árvores, organizado por Jussara Gomes. Antes, nós queremos mencionar a você a habilidade que nós iremos trabalhar durante essa aula, tá certo? Temos aqui a habilidade que é ouvir textos falados e ler textos escritos em diferentes variedades linguísticas. Vamos identificar características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas, como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais. E aí nós vamos falar um pouco a você dessa história, que traz consigo tradições, culturas, certo? Esse é um poema escrito por um índio. Esse índio que fala que a nossa riqueza está na terra. Na terra nós podemos formar aldeias, podemos cultivar nossas roças, nos rios, igarapés e lagos podemos pescar também. Na floresta que cobre a terra tem caça, tem remédios e tem frutas. Tem madeiras para construir casa e madeira para construir canoa. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites. As tintas também para pintar. Tem materiais também para fazer a festa, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer música. Da floresta, queridos, vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar também. E nossa vida junto com a floresta também, que é de substancial importância, é o nosso habitat, é o modo de vida como nós vivemos. Na construção da casa, nós usamos a madeira de várias árvores para fazer os barrotes, esteios, tábuas e listões. E com essas madeiras também construímos a casa de farinha, olha só. A casa da festa, construímos a escola, construímos ali a igreja e o posto de saúde. Muitas casas têm as paredes e o assoalho feitos do tronco do açaizeiro e da paxiúba barriguda. Olha só, as casas elas são cobertas principalmente com o caraná. Mas também podem ser usadas as folhas de outras palmeiras, como a jarina, o patuauá, o urucuri, a bacaba, o murumuru e o ubim. E sabem, essas palhas, elas servem ainda para cercar a cozinha, cobrir a casa de farinha e o tapiri da roça. Vejam só, esse é o modo de vida, ou são esses os modos de vida como podemos viver em meio a essa floresta, em meio a essa vegetação linda, porque deixamos para a sociedade brasileira uma diversidade cultural que foi importante para essa formação. E nós trouxemos aqui até você alguns desses modos como nós podemos estar desenvolvendo no nosso dia a dia, no nosso modo de viver. E aí agora, nós vamos ainda continuar a refletir. E essa reflexão nos faz pensar um pouco lá nas aventuras de Raoni.
Sabem, queridos, esse modo de vida que nós acabamos de contar, que é um poema contado por um índio, nós podemos aplicá-lo a um dos trechos do livro, como nós já mencionamos, As Aventuras de Raoni. E aí nós destacamos aqui uma dessas passagens lá do livro, tá certo? Que vai falar sobre o lugar que se chamava Passagem. Lembram? Olha, essa passagem foi um local de frondosas árvores do Juazeiro, povoado por casas de taipa e taperas, localizado às margens do nosso rio São Francisco, olha só, onde mascates e vaqueiros descansavam de suas idas e vindas. E por esse motivo o local passou a ser conhecido, sabe como? Passagem do Juazeiro. Ali, queridos, bem próximo da passagem do Juazeiro, sabe quem viviam lá? Os indígenas, é isso mesmo, os índios da nação Cariri, denominadas tamoqueus, guaiscais e galaxe. Esses aí foram os primeiros habitantes dessas paragens, que devido à constante presença dos mascates e vaqueiros, evitavam estar às margens do rio São Francisco e se escondiam dentro da caatinga. Olha só. E finalizando aqui nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês esse desafio. Chegou um momento especial. E nesse desafio, eu gostaria que vocês novamente refletissem que, segundo o texto, lá onde foi feito a leitura, bem no início da nossa aula de hoje, segundo o texto, o autor do poema lá, ele é um índio, viu? Certo? E as florestas e os rios, eles são importantes para ele. Mas por que essas florestas e os rios são importantes para ele, ou para eles, os índios, os nossos primeiros habitantes? Por quê? Você vai responder lá direitinho. Antes, novamente, faz a leitura lá, calmamente, para responder a esse primeiro desafio. No segundo aqui desafio, você vai também refletir um pouco lá no livro que fala das aventuras de Raoni. Você já tem aí ouvido, já tem feito várias leituras sobre essa história, ó, bem legal. Então, com base lá na narrativa da história, as aventuras de Raoni, certo? Eu gostaria que você fosse lá novamente, desse uma revisada nessa história e vai responder a seguinte pergunta: por que aquele lugar passou a se chamar Passagem do Juazeiro? Logo lá no início da história. Dá uma olhadinha lá, bem direitinho, com calma, revisando a história. E aí, ó, você vai responder conforme nós estamos aqui, ó, junto com você nesses desafios, tá certo? E responde lá para que tudo possa terminar e concluir direitinho essa atividade, tá bom? Mas não esqueça de dar os seus likes lá e aí, ó, poder finalizar direitinho essa atividade. O meu abraço a vocês e até a próxima. Tchau!